A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Começamos mais um lindo dia, hoje 31 de julho de 2019, terminou o mês de julho, chegando agosto, amanhã, mas parabéns a você que faz aniversário num dia como o de hoje, dia 31, eu tenho que corrigir agora, porque ontem teve uma falha gravíssima. O aniversariante Miguel, filho de Antenor e da Elaine, ficou esperando aniversário e não teve, tem agora. Feliz aniversário pra você, Miguel, que aniversariou dia 30. Muita saúde, muitas felicidades, tudo de muito bom. Um beijo pra você, pra sua mãe Elaine, pro seu pai Antenor, pro seu amiguinho Chantilly, beijo de todos nós e de todos da Rádio Rio de Janeiro. Também foi aniversário ontem de André Trigueiro, falei nisso também do Marcial Sangramento da Fonseca. Marcos Demário foi dia 29, Lohane foi dia 25, Sheila foi dia 22, dia 20 foi a Leila, a Divani foi dia 16, dia 15 Roberto Nascimento Vitorino, presidente da rádio, Marcílio Latini foi dia 10 e dia 7 Fabiano Henrique. Perdão, não falei aniversário de ninguém, tô falando hoje, então me redimindo, nesse dia 31, que todos que fazem aniversário no mês de julho sejam felizes e abençoados. Muita festa, muita saúde. Pra você especial, então, Miguel, beijo, tudo de muito bom. Aí, Serginho, dá os parabéns pro menino. Parabéns, tudo de bom, saúde. Pois é, gente, temos que ser benevolentes com as pessoas, não é não? Pois é, cada dia que passa tem uma notícia, tem outra. Como é que vai essa questão com você? A benevolência. Vamos raciocinar sobre esse tema até às 8 horas da manhã e dando muitos beijos e abraços para todos esses amigos nossos, crianças ou não, que aniversariaram nesse mês de julho. Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia. A verdadeira benevolência não necessita de ostentação. É semelhante ao orvalho que cai do céu. Quem disse isso foi William Shakespeare. Já Baruch Spinoza disse que paz não é ausência de guerra, é uma virtude, um estado mental, uma disposição para benevolência, confiança e justiça. E você o que pensa disso? Ruby's Lullaby, Ray Vanderby. O que significa ser benevolente? É classificada essa palavra benevolência como substantivo feminino. O termo vem lá do latim, benevolentia, que significa boa vontade, bondade, de bene, bem, e volere, querer, desejar. O significado de benevolência é a qualidade de uma pessoa que é benevolente, claro. Essa pessoa possui e demonstra afeto e estima em relação a outras pessoas. Por exemplo, o ato de benevolência daquela menina ao tratar aquele homem sem teto abalou o coração dos mais velhos. Ter benevolência é uma qualidade que poucas pessoas possuem realmente. É muito fácil fingir que se importa com o restante do mundo quando todos estão lhe observando.
A benevolência está diretamente ligada à demonstração de boa vontade ou de bondade para com outras pessoas. Isso é mostrar que existe altruísmo e empatia, ou seja, boas intenções, tolerância, compreensão e sinceridade. Esta qualidade, benevolência, é uma das 4 que são praticadas no budismo Mahayana, sendo que sua palavra sânscrita é Maitri, que traduz-se também como amizade ou fraternidade. Nas religiões, a benevolência se trata de uma ideia de benignidade para com todos os outros seres. Por exemplo, Deus transmite sua benevolência divina a todos que nele acreditam. Para o Espiritismo, por exemplo, a benevolência está ligada com o próprio ato de caridade. E é possível identificar diversos sinônimos para essa palavra benevolência. Alguns: generosidade, compaixão, humanitarismo, complacência, afetuosidade, afabilidade, magnanimidade. Ser benevolente pode ser algo muito simples para quem faz, mas para quem recebe é algo grandioso. Muitos sacrificam algo para poder praticar a benevolência, como, por exemplo, o próprio tempo ou mesmo a energia. E você? Conhece pessoas que têm que você sinta que são benevolentes? Você é uma pessoa benevolente? Que virtude é essa? Como praticar essa virtude? Chico Sales, Heavenly Prayer. Benevolência é a virtude diretora. A caridade não é uma virtude única, mas um conjunto de virtudes interdependentes, ou seja, que se influenciam mutuamente. Interdependentes, isso mesmo. Uma virtude sozinha não representa caridade. Somente o efeito conjunto das virtudes componentes pode ser considerado como caridade. Kardec, por exemplo, elenca 4 delas como elementares: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ou seja, a colocação da benevolência como primeira da lista não é casual. Há uma ordem de classificação. A relação de benevolência com as virtudes nucleares é extremamente profunda. As nucleares são aquelas virtudes passivas, enquanto a benevolência é ativa. As passivas são aquelas virtudes que se exercem por abstenção, enquanto as ativas se exercem somente por ação. Como as outras virtudes elementares, a benevolência tem uma relação muito especial. De acordo com o Fernando Bastos de Ávila, benevolência é a palavra derivada do latim, eu já disse, benevere, que literalmente significa bem-querer. O bem-querer designa a virtude que nos inclina a procurar o bem de outras pessoas, o bem do próximo. Aristóteles falava em 2 quereres. No primeiro querer, a referência era a própria pessoa, que deseja o seu bem em primeiro lugar. Nesse caso, o que há é interesse pessoal. E no segundo querer, a referência ao outro, a outra, pois queremos o bem dessas pessoas em primeiro lugar. Queremos bem a essas pessoas não porque elas vão nos beneficiar, o que daria um caráter instrumental, mas sim pelo bem da pessoa mesmo. Numa interpretação mais aberta, podemos entendê-la também como boa vontade. Aristóteles distinguiu um desejo de benevolência. Desejo é o amor ao ser inanimado, amor que tenta preservar esse ser como um amante. O ser é amado pela sua utilidade. O amor aos seres animados, sobretudo aos humanos, é a autêntica benevolência. É o amor àquilo que a pessoa é, e não pela utilidade que vai nos proporcionar. Ou seja, benevolência não deve ser confundida com desejo. É uma virtude que está mais ligada ao amor, manifestação do amor existente em todos os seres humanos. A vontade é a diretora do amor. O amor é a força motriz do bem e a vontade é o volante que dá a direção para ele. Percebeu?
música e mensagem. Comentando o Livro dos Espíritos, com Djalma Santos. Pergunta 708. Não há situações em que as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesmo da coisa. Então, o que Kardec está perguntando se não existe caso em que o homem não pode fazer nada. Ele quer trabalhar, mas não consegue, quer conseguir alimento, não consegue. E a resposta: isso é uma prova muitas vezes cruel, que ele compete sofrer e a qual sabia de antemão que viria a ser exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou, e que o desespero derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. No nosso comentário: em qualquer circunstância da vida, o homem encontra sempre meio de sobrevivência. Mas o que ocorre é que muitas provas estão relacionadas com a miséria. E grande parte dos que as cumprem, essas provas, aceitam pacificamente a indigência, em vez de lutar contra a preguiça e o desânimo, invertendo a situação com o trabalho, mesmo em condições desfavoráveis, mudando assim o roteiro da expiação a que está sujeito. Aqui Kardec fala, os irmãos falam, o Kardec pergunta a respeito dos mendigos. Mendigos que estão nas ruas, muitas vezes passando fome, passando frio, e que não encontram um meio de se levantar, de sobreviver. Então tem que pedir esmola ou então passar fome. Mas os irmãos espirituais respondem aqui, eu também falo no meu comentário, que parte também de mentes fracas. Que se a pessoa reagir, por que ao invés de... Existem mendigos que não têm condições, estão doentes, muitas vezes falta uma perna, falta um braço, às vezes é cego, então é diferente. Mas eu conheço muitos mendigos, conheço no Rio, que têm um corpo perfeitamente normal. Pode ser que não possa trabalhar numa fábrica, numa empresa, mas pode varrer um quintal, pode lavar um carro, pode fazer uma série de coisas. Pode fazer uma série de coisas, e não fazem. A pessoa prefere a indigência, se acostuma com a indigência, se acostuma com a miséria, se acostuma com a sujeira, se acostuma com o lixo. Pelo amor de Deus. Eu me lembro de um companheiro que morava perto da minha casa, quando eu morava na rua, morava em Vaz Lobo, ele morava no morro. E já estava idoso, com seus 65 anos, e ele não tinha condição de se empregar. Como ele não pagou INPS nem nada, não era aposentado, tinha esposa e uma filha. E ele vinha sempre na minha casa dizendo que estava com um problema. Senhor Djalma, eu sei que o senhor é uma pessoa boa, hoje eu estou precisando de um arroz, de um feijão, de um pedaço de carne, o senhor tem... Eu tenho, vou lhe dar. Não, mas eu não quero que o senhor me dê de graça, não. O que eu posso fazer? Posso lavar o seu carro? Presta atenção. Posso acertar o seu quintal? Eu tinha um quintal grande naquela época, hoje eu moro em apartamento, mas eu tinha um quintal grande na casa, tinha planta. Posso limpar suas plantas? Pode. Então ele entrava, meu Deus do céu, mas que cuidado que ele tinha. Lavava o meu carro limpinho, enxugava, passava cera. Depois ele podava as plantas, limpava o quintal. Ele começava 8 horas, 9 horas, só lá para as 3 horas eu dava almoço a ele. Almoçava. Lá para as 3 horas que ele terminava, deixava tudo limpinho, tudo maravilhoso. Passava um produto que eu comprei para os pneus do carro, o carro ficava tinindo. Limpava por dentro. Nunca aceitou nada de graça. Me lembro, já morreu, o seu Washington. Meu Deus do céu, eu criei um carinho especial para o seu Washington. Toda semana eu falo, até que ele se aposentou. Mas ele continuou vindo me ajudar. Mas uma pessoa maravilhosa. Eu gostava de conversar com ele. Esse é um caso de um companheiro que não teve condições, não pagou a aposentadoria, não conseguiu se aposentar, já idoso, não podia mais trabalhar,
Mas ele aí não limpava só o meu quintal, limpavam vários quintais. Quando eu chego em casa à tarde, eu estou com comida, eu estou com dinheiro, me dão um dinheirinho, um dá 5, outro dá 10. Eu estou sempre ajudando. Meu Deus do céu! É incrível isso. Tinha a padaria que ele ia lá varrer a frente da padaria, o dono da padaria já sabe, quando ele chega, dava vassoura para ele varria a frente da padaria todinho, limpava tudo, tirava o lixo, passava um pano molhado no chão. Nunca pediu nada de graça, ele fazia questão de trabalhar, de valorizar aquilo que ele recebia. Hoje eu vejo, que eu moro no duplex, vejo a rua. Nós temos idosos na rua catando lixo. Muitos deles têm família. Isso aí me dói no coração. Isso me dói muito, meu Deus. Como é que você pode abandonar uma pessoa que durante a vida toda cuidou de você, entendeu? Foi pai, foi avô, foi tudo. Aí no final da vida é jogado para escanteio. Conversei com ele, disse, não me quero em casa. Então estou na rua catando lata para vender. Estou vivendo num quartinho lá isolado, eles não me querem, não gostam de mim. Pelo amor de Deus, não faça isso com seus familiares. O segundo mandamento de Moisés, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, para que você tenha vida longa, cara. É duro isso, mas é verdade. O amor ao próximo começa com a parentela familiar. Quem é o meu próximo? Perguntou Pedro a Jesus. E Jesus disse, aquele que está mais perto de você, Pedro. Quem está mais perto de nós? Quem está mais perto de você? Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia, seu filho, seu neto. E você não entende isso. Você não consegue aprender isso, pelo amor de Deus. Então, o nosso próximo, primeiro os nossos familiares. Depois é que você vai para o patrão, para o empregado, para o vizinho, para o amigo de futebol. Mas primeiro a sua parentela familiar, porque ela vai continuar com você. Não adianta você querer descartar o sobrinho, descartar a mulher, porque você vai reencontrar de novo. Eu já li muitos livros sobre reencarnação. Elas ocorrem dentro da própria parentela familiar. Quem vem como pai pode vir como filho, como neto, como avô. Você não vai se desligar da sua parentela familiar. Ela continua a vida afora, até se reajustar, até se transformar numa família espiritual. Aquele parente difícil, aquele companheiro que é deficiente físico, você não pode descartá-lo. Você não pode jogar o deficiente físico para escanteio. Seja ele não vidente, seja ele faltando uma perna, seja ele... E nem mesmo aquele que é homossexual. Você precisa aceitar tudo. A palavra de ordem na vida é aceitação. Aceita aquilo que Deus dá para você. Ele te dá muita coisa boa. Te dá uma família, te dá filhos, te dá um bom emprego, te dá um bom salário, te dá uma boa alimentação. Aceita. Mas quando vier dor, sofrimento, aflição, aceita também a dor, aceita o sofrimento, aceita a aflição, aceita o parente difícil, aceita o idoso da sua casa. Eu volto a dizer, a palavra de ordem é aceitação. Precisamos aceitar as coisas como elas são. Não se rebele contra as coisas, porque você vai sofrer. Quando você está com um problema, se você aceitar, dói menos. A aceitação faz com que muitas coisas ruins possam doer muito menos. A dor vai multiplicar se você for rebelde. Se você for irresignado. Se você não se conformar. Se você for insatisfeito. Então, vamos aceitar as coisas como elas são e do jeito que elas chegam para nós. Durante a vida inteira, vamos ter problemas também. Não é só mar de rosa, não. Não existe uma única pessoa aqui na Terra que não tenha passado por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós sofremos dores, aflições, incompreensões, ingratidões. Todos nós. Não há como fugir disso. Agora, quando você aceita, a dor diminui. A dor diminui. Você passa a compreender as coisas, passa a respeitar mais as pessoas, passa a lutar mais pela ética, pelo companheirismo, pela solidariedade, pelo compartilhamento. E aí você encontra a sua felicidade.
que não está com você, está com os outros. A nossa felicidade não está conosco, ela está com os outros, está com o próximo. O próximo é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar para a nossa própria felicidade. Dificilmente seremos felizes se não estivermos dispostos a fazermos a felicidade dos outros. Quando conseguires plantar nos corações daqueles que te cercam a alegria e a felicidade dos outros que buscará, aonde quer que você se encontre, a fim de implantar em definitivo a tua suprema aventura. Programa Música e Mensagem, a crônica do dia. Benevolência e firmeza. Conta uma lenda chinesa que certa vez achava-se Confúcio, o grande filósofo, na sala do rei. Em dado momento, o soberano, afastando-se por alguns instantes dos ricos mandarins que o rodeavam, dirigiu-se ao sábio chinês e lhe perguntou: Dizei-me, ó honrado Confúcio, como deve agir um magistrado? Com extrema severidade, a fim de corrigir e dominar os maus, ou com absoluta benevolência, a fim de não sacrificar os bons? Ao ouvir as palavras do rei, o ilustre filósofo conservou-se em silêncio. Passados alguns minutos de profunda reflexão, chamou um servo que estava por perto e pediu-lhe que trouxesse 2 baldes, um com água fervente e outro com água gelada. Havia na sala, adornando a escada que conduzia ao trono, 2 lindos vasos dourados de porcelana. Eram peças preciosas, quase sagradas, que o rei apreciava muito. E com a maior naturalidade, ordenou o filósofo ao servo: Quero que enchas esses 2 vasos com a água que acabas de trazer, sendo um com água fervente e o outro com água gelada. Preparava-se o servo obediente para despejar, como lhe fora ordenado, a água fervente num dos vasos e a gelada no outro, quando o rei, saindo de sua estupefação, interrompeu-o com incontida energia: Que loucura é essa, venerável Confúcio? Queres destruir essas obras maravilhosas? A água fervente fará certamente arrebentar o vaso em que for colocada, e a água gelada fará partir-se outro. Confúcio tomou então um dos baldes, misturou a água fervente com a água gelada, e com a mistura assim obtida, encheu os 2 vasos sem perigo algum. O poderoso monarca e seus mandarins observavam atônitos a atitude singular do filósofo. Esse, porém, indiferente ao assombro que causava, aproximou-se do soberano e falou: A alma do povo, ó rei, é como um vaso de porcelana, e a justiça é como a água fervente da severidade ou a gelada da excessiva benevolência. São igualmente desastrosas para a delicada porcelana. Por isso, é sábio e prudente que haja um perfeito equilíbrio entre a severidade com que se pode corrigir o mal e a benevolência com que se deve educar o bom. Energia e doçura são medidas eficazes para uma educação bem-sucedida. Jesus, o maior educador de todos os tempos, sabia dosar com equilíbrio essas 2 medidas. Ordenava, com firmeza, aos espíritos obsessores que se afastassem de suas vítimas, e eles obedeciam prontamente. Falava com ternura aos corações endurecidos, e esses se abriam para receber a boa nova do seu evangelho. Expulsou, com energia e sem violência, os mercadores do templo e perguntou com doçura a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jamais se intimidou diante dos fariseus hipócritas que desejavam confundi-lo e perdê-lo. Nem deixou de responder com ternura às perguntas daqueles que tinham sede de saber. Portanto, a sabedoria do Mestre de Nazaré está a nos dizer que a alma humana é passível de ser corrigida e educada, mas que é preciso saber usar a energia e a doçura na medida certa. Essa crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, com base em texto de autor desconhecido, publicada em 8 de maio de 2009. Programa Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa.
música e mensagem. Apresentação: Vânia Barbosa. Noite, Marcos Viana. Temos que ter benevolência também com a natureza. E essa música nos faz voltar no tempo de uma novela de sucesso que foi Pantanal. E quando começaram essas trilhas sonoras, nos levando para essas viagens. Confira as redes sociais. Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ZYJ 462. Se você está pela internet, você está em radioriodejaneiro.am.br. facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, instagram.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM também. Temos um canal no YouTube, Twitter e o nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 984867633. Nessa edição do Música e Mensagem, estamos falando sobre a benevolência, a virtude que está mais diretamente ligada ao amor, uma manifestação do amor existente em todos os seres humanos. O querer o bem do outro devido àquilo que ele é, ou seja, um ser humano, é o amor sendo direcionado pela vontade. Não existe benevolência quando prestamos um bem ao outro por simples dever de reciprocidade, sem desejar, no entanto, que ela alcance a felicidade. Isso é apenas fazer o bem para cumprir uma obrigação de retribuição, sem aquele sentimento profundo de querer o bem dele ou dela. Para que esse ato possa ser considerado benevolência, o ser humano deve estar integralmente nele, com todas as suas potências, afetividade, intelectualidade e vontade. A vontade é a diretora do amor, e o amor é a força motriz do bem, e a vontade é o volante que dá a direção para ele. É esse o caminho. Existem outras características importantes do tema de hoje, benevolência. Uma delas, a universalidade. Mar de fluidos, Marlice, beleza. Às vezes, usamos tão naturalmente, habitualmente, comodamente ou culturalmente um termo que ele se torna inconscientemente vazio. O famoso dicionário lançado na década de 70 traz como adjetivo um substantivo de abrangente potencial. Não saberia dizer quantos vídeos já recebi pelo WhatsApp, demonstrando animais
animais, dedicando amparo e carinho a outros, mesmo que de espécies distintas. Como são os humanos? Por outro lado, os jornais estampam diariamente fatos brutais, ignorâncias, reações irracionais, que tantas vezes nos arrancam um "que animal, quanta barbaridade". Temos que repensar uma série de coisas. Nós, seres humanos, somos capazes e aptos ao bem extremo de cuidar, de se importar, de amparar e amar nosso semelhante, tanto quanto, infelizmente, somos autores de coisas ruins. Todas vezes, atos bélicos, preconceituosos, discriminatórios, abusivos, poderiam ser evitados com o exercício do respeito. Você pode até não gostar ou admirar, mas sempre pode tolerar. Haverá um tempo em que o dicionário Aurélio estará desatualizado, se é que já não está, pois a palavra humanidade não poderá ser vinculada à generosidade e bondade? Vamos nos esforçar para que essa palavra não só permaneça no dicionário, mas que ela entre na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Benevolência, sementes lançadas nos outros que germinam em nós. Segundo Mário Quintana, cada um escolhe a dimensão que lhe é própria. Uns caminham nas luzes, outros nas sombras. Amor é luz. E é uma luz que permite a ligação com as luzes. Felicidade é maturidade. A felicidade não está em nada exterior. Os cientistas dizem que a felicidade é um gene e que nós o desenvolvemos através dos séculos. Então, é uma luz interior, uma força, uma alegria que às vezes não tem nem motivo. Vemos nossos pais passarem dificuldades e nas horas mais difíceis estavam sérios, mas logo depois estavam felizes. Não só pelo exemplo, pela tendência em serem felizes e pelo desenvolvimento. Graças a Deus, muita gente ainda tem esse gene da felicidade dentro. Alegria de existir, de saber que uma luz maior, um Deus, enfim, vela por todos nós e diz: nosso destino é luz, queiramos ou não, e isso nos torna felizes. Chegando agora, Momento com Jesus, na voz de Mária Morim, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 10 e 11. No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. O homem no mundo é tema do item 10 do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É mensagem de um espírito protetor, mensagem passada em Bordeaux, na França, no ano 1863, e diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Purificai. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade
a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. Não tendo de pensar senão em si, a sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais-se cinzas. Não. Ainda uma vez dizemos não. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um 10º item do 17º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é a mensagem transmitida pelo Espírito George, Espírito Protetor, em Paris, no ano 1863, e trata de cuidar do corpo e do espírito. Começa com uma pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, hein? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde? Onde então a ciência de viver? Onde? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém,
Cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo. Não. A perfeição não está nisso, não. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Serenata. Orquestra de Filadélfia. Como disse William Shakespeare, a verdadeira benevolência não necessita de ostentação. É semelhante ao orvalho que cai do céu. Segundo Baruch Spinoza, paz não é ausência de guerra, é uma virtude, um estado mental, uma disposição para a benevolência, confiança e justiça. E como sempre, essa música é para você se inspirar e lembrar de tantas coisas boas que lhe acontecem todos os dias na vida. Por que chorar quando podemos sorrir? Por que odiar quando podemos amar? Por que violar quando podemos perdoar? Por que a ganância quando podemos doar? Por que o egoísmo quando podemos desprender? Por que o orgulho quando podemos nos envolver na humildade? A inteligência em Cristo nos informa que, seguindo as leis naturais, encontraremos a luz da felicidade. Temos de aproveitá-las logo que as sementes lançadas nos outros vão germinar em nós, com os proventos da fé, onde mora a esperança. Isso você encontra no site www.ecc.org.br.
cnovaera.org.br. Suzane Ciane Ondini. Chegando Bia Bedran, fazer o bem. Fazer um bem a quem se quer bem. Fazendo um bem, qualquer bem, fazer voltar o tempo como super-homem, pra fazer um grande bem, fazer um bem ao velhinho e ao neném, abrir os braços e um bem ao rico e a quem nada tem, saber o quanto é grande um pequeno bem, fazer um bem à casa, à rua e ao país, aos nossos filhos sempre, aos nossos pais, ocupar todos os espaços mal, fazendo um bem, qualquer bem, fazer voltar o tempo como super-homem, pra fazer um grande bem. Bia Bedran, ouvinte da nossa rádio, contadora de histórias, uma grande escritora, e essa música coroando esse programa. É isso. Super beijo para Bia Bedran e para todos vocês ligados na Rádio Rio de Janeiro. Chegando agora a nossa Cláudia Ferreira, Manhã na Rio, logo depois Adriana Souza com Mulher Brasileira. Beijo, obrigada. Valeu, Serginho, beijo, valeu. Mateus, beijo, 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 beijo para você também. E Miguel também, super beijo assim instalado para você. Beijo. Pra fazer um grande bem, fazer um bem a si mesmo, fazer um bem a esmo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Música e Mensagem.